O processo de produção da Recap Pneus, né, situado em Soledade de Minas, Minas Gerais. Essa é a máquina, gente, é o primeiro setor, né? Após o recebimento da carcaça, tá? Foi recebida, né? Então é feita uma conferência de todos os dados ali da coleta, se estão corretos de acordo com o pneu, né? Antes de entrar na linha de produção, o pneu passa por uma limpeza de flancos, tá? Então essa máquina, através de escovas rotativas de aço, ó, ela vai fazer a limpeza dos flancos do pneu, tá? Após a limpeza de flancos, tá? O operador vai retirar o pneu da máquina, que o flanco já está limpo, e ele vai fazer a limpeza do talão mecanicamente, tá? Então ele vai descontaminar toda a contaminação que tiver nesse talão, tá bem? Através, manualmente, ele faz essa limpeza. Após a limpeza externa, o pneu vai para o exame inicial e classificação de carcaças. Aqui se dá o exame inicial e classificação de carcaças, tá? Esse setor aqui é um setor importantíssimo, tá? Esse setor aqui é onde se define se aquela carcaça que seu cliente te enviou está apta a ser reformada e se ela está apta a receber aquele desenho solicitado. Aqui o operador ele tem que ter conhecimento de todo o processo, tá? E tem que ter conhecimento de campo também, para entender como é a rodagem desse pneu, como é a rodagem desse desenho lá na frota. Esse pneu veio para reformar, ó, com um simples furo de prego, tá? Ou parafuso, um furo por objeto pontiagudo na banda de rodagem, tá? O que acontece? Perfeitamente reparável. Só que nós temos aqui, ó, no momento que o pneu sofreu o furo, tá? Ele continuou rodando. Ele rodou com baixa pressão, tá? Então o que aconteceu? Internamente, tá? Esse excesso de flexão, essa hiperflexão que aconteceu, ela queimou todo o liner do pneu, tá? Tanto aqui, ó, tá vendo, ó? Na região mais próxima ao talão e na região do ombro, tá? Então esse pneu não está mais apto a ser reformado ou consertado, porque ele perdeu toda a estanqueidade. Estão lembrados que aqui é um pneu sem câmara, né? E que o próprio pneu é um vaso de pressão, e o que garante essa estanqueidade é o liner do pneu, essa camada interna, que é uma borracha sintética chamada butil, 100% sintética, tá? Ela é estanque ao ar. Então, tá vendo? Ó, danificou a camada interna do pneu, o liner, esse pneu não está apto mais a rodar, tá? Aqui não existe paliativo. Por quê? Aqui houve a hiperflexão, que também causa um excesso de temperatura. A hiperflexão e o excesso de temperatura também danifica a estrutura. Então, o seu pneu foi recusado não pelo furo, e sim porque continuou rodando com o pneu vazio, tá? E causou a hiperflexão que causa a queima do liner, ok? Por isso que eu disse para vocês que ela é muito importante. O operador do setor, tá? O profissional desse setor, ele também tem que entender, tá? De reparação. Porque aqui ele precisa dimensionar esse dano para entender se ele é reparável ou não. Então ele também tem, por isso que ele tem que conhecer todo o processo. Ele tem que ter conhecimento sobre o setor de conserto para ele poder entender se o dano é reparável. Então aqui esse pneu veio para conserto e foi recusado não pelo dano. O dano é reparável, mas sim pelo que causou esse dano, tá? Que foi a queima interna do liner e tirou toda a estanqueidade da carcaça. Após aprovado
né, no setor de exame inicial e classificação de carcaça, gente. Então o pneu foi aprovado para reforma e foi aprovado para receber aquela banda de rodagem pedida pelo comercial, ok? Aí esse pneu vai passar por um processo de raspagem. Após o processo de exame inicial e classificação de carcaça, após o pneu ser aprovado, tá, esse pneu vai passar por um processo de raspagem. O operador desse setor ele tem que conhecer, né, em qual segmento aquele pneu vai rodar, então ele tem que entender de segmentação. Tem um procedimento aqui no qual você tem o raio de raspagem e o ângulo de raspagem. Onde eu vou usar o raio de raspagem? É na banda de rodagem, tá? Então aqui, ó, quanto maior esse raio de raspagem aqui, mais plano é minha raspagem. Então quando eu tenho segmento tração, segmento urbano, o raio é maior. Tá? Quando eu tenho o segmento eixo livre, arraste, que vai rodar lá na carreta, o raio é menor. Quanto menor o raio, mais abaulada a raspagem. Quanto maior o raio, mais plana. Tá? Por isso que é essencial ter essa definição. Tá? O operador tem que saber aonde esse pneu vai rodar lá fora. Ok? Então por isso, gente, aí ali se definiu se é tração, se é direcional, se é eixo livre e arraste, se é misto. Para cada segmentação você tem um raio. Tá? E aqui, após raspado, ó, como vocês podem ver, aqui nós temos um pneu raspado, onde foi retirado toda a borracha velha para se colocar uma nova borracha, e temos um pneu que ainda não foi raspado, né? Então aqui, ó, essa operação retira toda a borracha velha para se colocar uma nova banda de rodagem. E ela também tem um critério que se chama RMA. Tá? Então esse RMA aqui, ele é definido de acordo com o material de união chamado ligação, que nós vamos ver mais à frente no setor de nivelamento e aplicação de ligação. Aqui, ó, o RMA correto para pneus de carga no padrão atual de vocês seria entre 3 e 4, ó. O que é esse 3 e 4? É a profundidade dessa ranhura, tá? São 3 décimos de milímetro, 4 décimos de milímetro, tá? Daqui a pouco nós vamos entender melhor isso, ok? Então aqui o operador também tem que ter um bom conhecimento, porque tem que conhecer de segmentação, tem que conhecer de construção de carcaça, tem que seguir todos os procedimentos que o setor exige. Nós vamos falar de segmentação um pouco mais à frente. O desenho de arraste, normalmente ele tem um ombro arredondado, tá? Porque ele precisa manobrar. É o desenho que vai trabalhar na carreta. Já o desenho de tração, ele tem um ombro reto, tá? O desenho de tração, ele que vai efetuar a transmissão de torque, tá? Ele que vai pegar o torque da mecânica do veículo, jogar até o solo para movimentar aquele conjunto. Para cada pneu, tá? E para cada segmento, você tem larguras diferentes, tá? Então, por exemplo, você pode pegar um pneu de uma marca que tenha modelos diferentes com larguras diferentes. Então, aqui se define também a largura da banda a ser aplicada, do anel a ser aplicado, ok? Então, ele raspa, define a largura, tá? Então, você pode pegar pneu da mesma marca com modelos diferentes que vai ter larguras diferentes, ok? Normalmente, o pneu que vai na tração, ele tem uma largura maior, ele é mais largo. Por quê? Porque ele vai efetuar a transmissão de torque e ele que transfere toda a força motriz do conjunto mecânico para o solo. Tá? E normalmente o pneu que é direcional, que é do arraste, ele é mais estreito. Deu tudo certo com a raspagem, o próximo setor é o setor da escariação. Tá? O que é a escariação? Ele vai tratar todos os danos, tá? Todos os picotamentos, todos os danos que tem a carcaça, ele vai tratar na escariação. Todo picotamento, todo dano, todo furo que tiver aqui, ele vai tratar, né? E aqui através de algumas ferramentas, né? Então ele tem aqui carbides, né? Aqui são carbides copos, carbides discos, né? Ponta montada, ok? Então assim, são inúmeras ferramentas, tá? Escova de aço latonada. Tem aqui um copo de corte, um rotary Google, tá? Então tudo isso aqui são ferramentas, ó, a fresa, para quando eu tenho dano lá no setor de conserto, que nós vamos ver daqui a pouco. Como todo setor da recapagem, tá? O operador ele precisa ser conhecedor dessa ciência, ele precisa conhecer o setor que ele trabalha. Todas as normas, todas as ferramentas, a maneira correta de montagem e uso das ferramentas, tá? E aqui na escariação não é diferente, né? Aqui nós temos um operador muito experiente, com muitos anos já de recapagem, e que faz a escariação e também a preparação e aplicação do conserto, tá? Tem um furo, tá? Ele vai tratar esse furo, ele vai tratar esse dano, tá? E esse dano aqui, a estrutura do pneu, ela perdeu força aqui nessa região. Eu preciso
restaurar a força perdida pela estrutura, restaurar a resistência perdida pela estrutura. Então aqui ele tem limites, tá? Ele tem limites para tratar. A borracha, ela é tratável em qualquer setor do pneu. O aço não. O aço eu tenho a zona não reparável do pneu e tenho também limites para tratar o aço. Tá? Seja na banda de rodagem, seja no ombro, seja no flanco, eu tenho limites para tratamento do dano, tá? O produto que repõe essa força perdida pela estrutura é o produto manchão, né? Que é esse produto aqui que vocês estão vendo, ó. Tá? Para cada dano, eu tenho um tamanho de... Esse manchão aqui absorve um dano até um limite. Quanto maior o dano, maior vai ser o manchão. Tá? Então aqui, ó, aqui eu tenho, por exemplo, a tabela de aplicação, ó. Por exemplo, ó, só para vocês entenderem, ó. Aqui nós temos uma tabela de aplicação para pneu radial, né, no qual, na banda de rodagem, né, para um dano até 15 milímetros, seria um manchão 120. Mas se eu tenho um dano até 25 milímetros, aí já é um manchão 140. Então, para cada dano, de acordo com o dano, aí vai ser dimensionado o manchão. Tá? Então, assim, por isso que ele tem que ter muito conhecimento. A tabela fala para ele qual dano esse manchão abrange, tá? Qual dano o manchão suporta. Mas a aplicabilidade do manchão na carcaça é o operador, é o ser humano. Tá? Então a principal ferramenta de todos os setores aqui é o ser humano. Tá? Então ele tem que ter conhecimento para saber se esse manchão não vai cair na zona de interdição, se não vai cair na zona não reparável, tá? A zona não reparável do pneu normalmente é a virada, onde a lona carcaça é rebatida no talão, tá? É a virada do talão ali. Então, para cada pneu também você tem um limite. Dando um exemplo, né? Aqui, ó. Aqui nos está falando, ó, no caso do pneu radial, ó. Automóveis e rebocados leves, não permitido. Não é permitido conserto no flanco, tá? Caminhonetes de uso misto. Então, eu tenho aqui 65 milímetros de zona não reparável, tá? Caminhões, ônibus, derivados rebocados com altura de seção, tá? Menor ou igual a 230, ok? 65 milímetros. Caminhões, ônibus, derivados rebocados com altura de seção maior que 230, 75 milímetros, tá? Por exemplo, você pega um pneu 295/80, a altura de seção dele é 80% de 295 milímetros, tá? Então ela vai estar acima desse 230, tá? Já encaixa aqui 75 milímetros. O 275, então eu tenho 80% de 275 milímetros. Então a altura de secção dele corresponde a 80% de 275, ela já fica abaixo dos 230. Então como é que eu faço essa medição? Essa medição da zona não reparável, tá? Ela é aqui, ó, por exemplo, ó, se é um 295, 75 milímetros medidos da unha do talão. Se é um 275, 65 milímetros medido da unha do talão, tá? Então o que acontece? Às vezes seu pneu veio com um dano que ele é reparável, mas ele foi recusado no setor de conserto porque ele está na área não reparável do pneu, tá? Então às vezes o dano está dentro da tabela ali, porém ele está na zona não reparável. Então não tem como reparar aquele dano, tá? Então para isso o operador tem que ter muito conhecimento, porque a tabela só diz, tá, qual dano aquele manchão abrange, qual dano aquele manchão suporta. A aplicabilidade do manchão na carcaça é sempre o operador que vai definir. Então aqui você precisa ter realmente o ser humano, né, a ferramenta principal aqui, o ser humano muito bem treinado. Tá? Porque aqui um erro dele pode causar um estouro lá fora, pode causar um problema muito sério. Ok? Como é que funciona a questão do manchão? Tá? A maioria dos manchões são construídos para ter a durabilidade de toda a vida do pneu. Tá? Então toda vez que o pneu vem, ele passa por uma análise. O manchão também vai ser analisado. Então se o manchão tiver qualquer ressecamento, qualquer trinca, você reformou um pneu, colocou um manchão. Ele foi lá, rodou, voltou para você reformar novamente. Aquele manchão precisa ser totalmente analisado. Ok? Se ele tiver alguma trinca, se ele tiver algum ressecamento, entendeu? Ele precisa ser substituído. Tá? E tem muitas empresas que trabalham o seguinte, que substituem o manchão a toda reforma. Tá? Normalmente o manchão ele é fabricado para durar toda a vida do pneu. Tem a mesma durabilidade da carcaça. Tá? Então o que é feito é uma análise no manchão quando ele volta, tá? Para ver se ele está apto a continuar rodando ou se precisa ser substituído.
Tá? Então a mesma análise que é feita na carcaça também é feita no manchão. Uma inspeção com ferramentas, uma inspeção visual e com algumas ferramentas. É feita uma sondagem, né? Para ver se não tem nenhum tipo, além da inspeção visual, com a ferramenta também, ver se não tem nenhum tipo de soltura, ressecamento, quebra. Tá? Qualquer dano que estiver no manchão precisa ser substituído. Na realidade sim, eu posso retirar aquele manchão e novamente aplicar um outro manchão. Após o pneu ser escariado, tá? Ser trabalhado o dano ali, ser aplicado o manchão, no setor, o tratamento do manchão é feito todo no setor do manchão de conserto. Então ali ele vai tratar o dano, vai preparar o dano, tá? Vai aplicar a cola e vai aplicar o manchão. Então o manchão já sai daqui aplicado. Posteriormente ele vai para o setor de cola, tá? Que é a aplicação de cola, ok? Onde a carcaça vai para aquela cabine ali, ó, e ela vai receber uma camada de cola, tá? Que como vocês podem ver, ó, ela recebeu uma camada de cola uniforme na banda de rodagem, ó. Aqui eu não posso ter falta, também não posso ter excesso, uma camada uniforme de cola, tá? A cola é um dos produtos de união, tá? Juntamente com a extrusora e a ligação. Após colado o pneu, ele tem um tempo de secagem, tá? Um tempo de evaporação do solvente de 15 minutos. Após os 15 minutos, ele vai passar para um novo procedimento que a gente chama de enchimento, que é o nivelamento da carcaça, tá? Após o setor, ele recebeu a aplicação de cola, gente, aí ele vai passar para esse setor aqui, que é o nivelamento de carcaça, tá? Então aqui ele vai preencher, ó, com essa borracha aqui, ó, tá? É um perfil extrusado, ó. Passa por essa máquina, tá? A uma temperatura aqui de 85 graus, ó. Então ela vai sair aqui maleável, ó. Ela sai maleável, ó. Então aqui, o que ele vai fazer aqui? Ele vai fazer um preenchimento, ó. Todo dano, tudo que for escariado na escariação, ó, ele vai fazer um preenchimento com borracha, ó. Ó. Então ele vai preencher todos os danos que o pneu tiver, ó. Ó, faz um preenchimento em toda a carcaça, ó. Aqui ele vai preencher sem excessos, tá? Aqui existe um limite de 2 milímetros, tá? Então eu posso ter uma elevação de 2 milímetros ou uma depressão de 2 milímetros, não mais. Mas o intuito do setor é fazer um nivelamento, que ele faça o nivelamento da carcaça. Os materiais de união, a cola, a extrusora, ele agora vai aplicar a ligação, tá? Todo esse material, depois vocês vão ver mais à frente ali no setor de vulcanização, esse material é vulcanizado e se torna uma cola, né? Esse material vai fazer toda a união da banda de rodagem com a carcaça, tá? Do que nós vamos ver daqui a pouquinho, os pré-moldados ali. Agora ele vai aplicar aqui a tira de antiquebra e depois a ligação. Então aqui, ó, aqui após ele ter aplicado a ligação, aqui já é um pneu que já está aplicado a ligação, ó. Então ele aplicou as tiras de antiquebra e a ligação, tá? Então esse pneu aqui, ele já está pronto para ir para o setor de cobertura, tá? Então tem algumas empresas que fazem a aplicação dessa ligação no setor de cobertura também, tá? Mas aqui vocês fazem no setor de nivelamento, ó. Então, após a aplicação de ligação, ele vai para o setor de cobertura para receber a banda de rodagem, ó, tá? Então ele vai receber a banda de rodagem. Aqui é aquilo que a gente falou lá atrás, segmentação, ó. Então aqui, por exemplo, eu tenho um desenho de tração, tá? Ó, tem outro desenho de tração. Aqui eu já tenho um desenho do eixo livre e arraste. Aqui eu já tenho um desenho misto. Então assim, para cada uso, esse desenho aqui é construído de acordo com o uso dele, de acordo com a segmentação, tá? Ali agora nós vamos ver a aplicação, ó. Aqui já tá, o pneu já está pronto, tá? E a banda já está aqui dentro para ser aplicada. Agora aqui o nosso operador aqui, o Geraldo, né? Ele vai aplicar para nós agora a banda de rodagem, ó. Então, primeiro ele vai fazer a medição, ver se está tudo certo, né? Faz uma conferência, ok?
Estando tudo certo, agora ele faz a aplicação da banda de rodagem. Após coberto, tá? Esse aqui é o setor de montagem, tá? Então o que o Patrick está fazendo aqui? Ele está montando o pneu no conjunto de montagem. O envelope, que é o externo, e daqui a pouco ele vai colocar lá o innerlope, que é o interno. Esse conjunto de montagem ele é necessário para o processo de vulcanização lá na autoclave. Ele já aplicou o envelope, que é a camada externa do conjunto de montagem, agora ele vai aplicar o innerlope, que é o interno, tá? Isso aqui já é um conceito moderno, né? Esse tipo de conjunto de montagem aqui, ó, ele é 100% borracha e ele substitui o processo de roda, né? No processo mais antigo, anterior a esse, era uma roda metálica. Hoje, no processo moderno, você já usa o innerlope, tá? Todo o conjunto de montagem é borracha. Essa borracha, a base desse produto é butil, aquela borracha 100% sintética que também contém no liner do pneu. Sem esse conjunto de montagem, eu não consigo vulcanizar o pneu na autoclave. E aqui ele vai fazer é vácuo, tá? Daqui a pouco vocês vão entender o porquê do vácuo, ok? Vácuo, gente, é uma pressão negativa, tá? Ó, isso aqui que ele está usando aqui, ó, é um sistema de vácuo rápido, tá? Vendo, ó? Esse sistema de vácuo rápido potencializa o vácuo e torna mais rápida, tá, a operação. Ele vai testar o pneu ali para ver se ele não tem nenhum vazamento, ó. Um manovacômetro, ok? No qual ele testa, ó. Tá vendo, ó? O ponteiro tá inerte, ele não se mexe, quer dizer que não tem vazamento, tá? Se a pressão começar a ficar positiva, é porque tem vazamento do conjunto. Após montado, ele vai para vulcanização. Agora para o autoclave, para ser vulcanizado. E ele vai conectar, cada um é conectado a uma mangueira, tá? Hoje, gente, aqui tem um painel inteligente, tá? Esse painel de controle da autoclave, ele faz todo o controle do ciclo. O ciclo aqui se dá como? Tempo, temperatura e pressão, tá? Então, os três pilares de uma vulcanização, independente que seja aqui na autoclave, se seja lá nas máquinas, lá nas matrizes lá, é tempo, temperatura e pressão. Na autoclave, o processo de vulcanização, daquilo que a gente falou, tempo, temperatura e pressão, ele se dá por convecção, tá? Convecção, gente, nada mais é do que a circulação de ar quente, ó. O ar vem pelos dutos e ele vai circular, tá? Então ele vem pelos dutos, ele volta por cima, pelo centro e por baixo do pneu, tá? Então por isso, quando eu vou fazer a montagem da autoclave, eu tenho uma ordem que eu preciso seguir, que é o pneu do maior para o menor, do fundo para a porta. Para que eu faço esse tipo de escalonamento na autoclave, tá? Para me potencializar a vulcanização. Porque se eu tenho um pneu maior na porta e um pneu menor atrás, a temperatura vai ficar batendo nesse pneu e não vai chegar até o pneu que está atrás deles. Então, é necessário ter essa organização, do maior para o menor, do fundo para a porta, tá? Eu tenho essa máquina, eu trabalho com duas pressões. Tem a pressão do vaso, que é a pressão da autoclave, e a pressão que vai interna no envelope, ó. Nesse momento, o envelope está com vácuo, tá? Que é o que segura o conjunto montado até o momento que tiver pressão no vaso suficiente para segurar esse conjunto. Esse sistema aqui, quando eu tenho 3 kg de pressão no vaso, entra a pressão interna do envelope. Essa pressão interna do envelope, que a gente chama também de terceira pressão, ela trabalha 1 kg abaixo da pressão da autoclave, tá? Então a autoclave vai trabalhar com 6 kg, a terceira pressão trabalha com 5,
Tá? O autoclave está trabalhando com 5, a terceira pressão com 4. Isso é para evitar, gente, aquele fechamento ou então no fundo do suco da banda de rodagem, quando repuxa o fundo do suco, essa terceira pressão atua para que a banda de rodagem saia da mesma maneira que ela foi aplicada, sem entortamento, sem fechamentos ou aquele repuxo no fundo do suco da banda de rodagem ali. Tá? O processo de vocês aqui, ele fica 150 minutos a 115 graus, tá? Essa máquina tem um controlador inteligente, né? Lá no computador tem todo o controle, ó. Aqui é um sistema computadorizado, onde ele consegue monitorar aqui, ó. Todo o monitoramento é feito por esse sistema, tá? Que é interligado com a máquina que tem um sistema de controle lá, que tem um computador lá também, né? Que é um sistema de controle inteligente, ok? Então faz todo o controle da vulcanização. Então ele vai ficar ali 150 minutos, tá? A 115 graus, com o tempo de pré-aquecimento. O que é o tempo de pré-aquecimento? Ela só começa a marcar tempo, a máquina tem que ter chegado em 115 graus, tem que ter equalizado as pressões, então eu tenho que ter a pressão do envelope equalizada, a pressão do vaso equalizada, tá? E ela tem que ter atingido a temperatura. Esse sistema tem um tempo de pré-aquecimento de 40 minutos, tá? Então, após esses 40 minutos, a máquina está na temperatura correta, com as pressões corretas, ela inicia o ciclo de vulcanização de mais 150 minutos, ok? Perguntas? Uma pergunta. O fato da Rencap ter várias autoclaves, ainda mais do mesmo tamanho, eu vi ali que você explicou que os maiores pneus têm que ser colocados ao fundo e os menores na ponta. Sim. Mas o fato da Rencap ter vários autoclaves do mesmo tamanho, não seria legal também se colocasse pneu de carga? Só de um tamanho numa, meia carga noutra? Na realidade, a produção ela trabalha de acordo com a entrada de pneus, de acordo com o comercial. Então nem sempre ela consegue fazer esse escalonamento, tá? É possível fazer isso sim. Você pode colocar numa máquina somente pneus de tração, que tem um tempo mais elevado. Você pode colocar na outra máquina somente pneus com borracha mais baixa, pneus eixo livre arraste, pneu direcional. Pode colocar somente o meia carga. Por exemplo, você tem máquinas, aquela máquina lá, ó, é uma máquina que trabalha só pneu de passeio e meia carga. Não dá para trabalhar carga nelas. Porque a dimensão da boca. Aquela máquina ali é 1,50 m de boca livre, ó. Tá vendo? A boca daquela lá já é menor. Então o que acontece? Pode ser feito isso aí, tá? Às vezes não tem como pela chegada dos pneus. Então o procedimento da autoclave é sempre o maior para o menor, do fundo para a porta, tá? Não tem problema nenhum ele ter essa questão dos desenhos, tá? Porque o sistema, esse tempo, essa temperatura é calculado para isso. Certo. É todo um cálculo, aquele chama estudo termopar. Tá? Já foi feito aqui na Reicap algumas vezes, qual vai um sensor, tá? Abaixo da ligação na banda de rodagem, né? Quando vai fazer o teste da autoclave, são 8 sensores em 8 pontos diferentes da autoclave, para a gente entender ponto frio, entender como é que está a circulação de ar quente na autoclave. Então isso é todo um cálculo que existe para chegar a esse tempo de 150 minutos, a essa temperatura de 115 graus. Mas tá? Se fizer isso, se tiver possibilidade e fizer... Ótimo, perfeito. Isso que eu ia perfeito, perguntar. Pode ser feito, se possível, sim, perfeito, tá? Sem problemas nenhum. Pelo contrário, aí seria um bônus, né? E aí você consegue ter essa separação aí. Aí você perguntou lá, você mostrou no exemplo que ali não teve vazamento. Sim. Pneu montado lá com envelope, com interlock. Mas e se apresentasse vazamento? Vamos lá, se apresentar vazamento, eu tenho que encontrar esse vazamento, tá? Porque é vazamento aqui fora. Entrou na autoclave, é problema. Ali eu não posso ter vazamento. Por isso é que a gente tem todo um cronograma para conferir mangueiras, bicos, conexões. Por quê? Eu não posso ter vazamento. Nem na máquina, nem na estrutura da máquina e nem no conjunto de montagem. Se tiver vazamento, tem que encontrar o vazamento, fazer o conserto ou trocar o conjunto de montagem, porque não pode entrar na autoclave com vazamento, espécie alguma. Pertinente a pergunta, né? Aqui é uma flauta de vácuo, ó, que vocês têm bastante autoclave, né? Vocês têm um poder grande de vulcanização. Porém, quando o autoclave está cheio, ele vai montando os pneus ali, eu vou deixar aqui, ó, é uma flauta de vácuo. O pneu fica aqui no vácuo, esperando os pneus que estão vulcanizando sair, para poder entrar no autoclave. Nisso eu estou otimizando o meu setor de montagem, meu setor de vulcanização, tá? Para isso serve essa flauta, tá? Para otimizar, para não ter que esperar o pneu
Sair para montar um a um, não, eu vou montando, deixo aqui na flauta de espera, saiu os pneus autoclave, já estou com a outra autoclave montada aqui para poder entrar para a vulcanização. O Fábio perguntou aqui, lá, por exemplo, foi detectado um vazamento, né? Esse vazamento pode ser um furo no envelope, Sim. no inner lock, pode ser um furo no pneu. Cara, ali você não vai pegar furo em pneu, tá? Furo em pneu você pega até a cobertura, que o pneu é inflado. Tá? Mas é muito raro passar para os outros setores, né? Mas pode acontecer de passar um microfuro. Por isso, o processo que você trabalha hoje, né? Você aplica a ligação na carcaça com o pneu inflado. Qualquer microfuro que tiver ali, vai aparecer na hora. Tá? Por isso que você não aplica a ligação na banda de rodagem, e sim na carcaça. Ok? Ali também, além de você otimizar, né? Usar anti-quebra, uma ligação mais estreita, você tem economia no seu processo. Você tem também a questão de a verificação de microfuro. Se tiver um microfuro, ele aparece ali para você. Mas aqui não, aqui é vácuo, aqui é negativo. Aqui, pô, você vai pegar um vazamento, se tiver uma sujeira que não está vedando entre o inner lock e o envelope, vai acusar ali, porque não vai vedar. Tá? Então assim, ali você pega microfuro, você pega vazamento no conjunto. No pneu, não mais. Uma pergunta. Qual que é a diferença de montar um pneu para vulcanizar na roda e montar para vulcanizar no inner lock? É só acabamento ou tem alguma outra vantagem? Vamos lá, veja bem, o inner lock ele tem inúmeras vantagens, tá? Uma das vantagens do inner lock, né, ao conjunto de roda metálica é o tempo. Você tem um ganho de tempo da vulcanização. O tempo para aquecer um inner lock de borracha é bem menor do que para aquecer uma roda. A roda é um processo mais antigo, né? O processo moderno hoje é o inner lock. E o pneu diagonal, de construção diagonal, ele é recomendado você montar ele somente na roda metálica, pelo fato da construção. Então lembrar que o diagonal movimenta a banda de rodagem? Senão eu posso ter alguma trinca no fundo do suco da banda de rodagem, fazendo o pneu diagonal no inner lock. Porque quando eu tenho roda, eu tenho uma pressão interna, tá? A gente chama de pressão do pneu. Ok? Então eu vou ter a pressão interna, a pressão externa e a terceira pressão. Aí o pneu diagonal, a banda dele vai ficar estável. Quando eu tenho só a pressão do vaso e a terceira pressão, o pneu pode fazer isso aqui, ó. Aí ele pode trincar aqui no fundo do suco da banda de rodagem. Então, hoje em dia, o único pneu que é recomendado montagem em roda é o pneu diagonal. O resto, a recomendação é sempre inner lock. Tá? Pelo fato de ganho de tempo, peso, tá? A gente antigamente era tudo metal, cara, então assim, o esforço do operador é muito grande, né? Hoje o conjunto de montagem com inner lock ele é muito mais leve, muito mais prático, tá? E você ganha tempo de vulcanização. Se caso o pneu passe pela inspeção e chegue na autoclave com algum furo no pneu, tem algum risco na empresa de acidente, alguma coisa? Ou para o pneu do cliente? Vamos lá, isso é muito raro de acontecer, tá? Ainda mais dentro do processo de vocês é quase impossível. Vamos aí contar com 0,001% que pode acontecer. O pneu chegou, passou por todos os setores, tem um furo, um microfuro que não foi detectado, ele está na autoclave. O que pode acontecer? Ali um ambiente 100% pressurizado. Esse microfuro, tá? O que vai acontecer ali? Eu vou ter uma infiltração. Então não vai acontecer a vulcanização naquele setor ali, tá? Eu vou ter um déficit na vulcanização. Então esse pneu vai ter que ser retrabalhado. A hora que ele sai da autoclave, ele vai mostrar esse microfuro para mim e eu vou ter que retrabalhar, reprocessar esse pneu. Eu tenho que, aquela banda de rodagem que foi aplicada, a gente tem que retirar ela, raspar o pneu novamente e ele vai passar por todo o processo novamente, tá? É muito raro de acontecer, mas existe um percentual mínimo que pode acontecer. Para isso a gente toma todos os cuidados. Todo setor, ele terminou de escariar o pneu, ele vai limpar e vai dar uma analisada, faz um exame visual no pneu, ok? E tem algumas recapazes de maior porte que tem um exame chamado exame intermediário. Antes do pneu ir para a cabine de cola, ele passa por um exame, passa por uma máquina de exame outra vez. Então ele tem o exame inicial, exame intermediário e exame final. O pneu passa por 3 análises. Por isso ele tem que passar por todo o processo de produção. O processo de escariação, tá? Ele é um processo que vai examinar o que foi feito na raspagem. O processo de preparação do conserto, ele vai examinar a escariação. O processo seguinte sempre é um examinador do processo anterior, sempre é um conferente do processo anterior. Só complementando, a hora que o Bubu falou assim, se tem microfuro, a hora que ele sai da autoclave vai mostrar para mim esse microfuro.
ninguém vai mostrar, o pneu mesmo mostra, não é isso? Sim, porque sim. ele dá uma diferença ali. Ele vai dar uma infiltração e naquele local do microfuro ali ele não vai vulcanizar corretamente. Ali pode surgir uma bolha na banda de rodagem, normalmente surge uma bolha. Tá? Então você vai ter uma bolha ali que você vai ver que não vulcanizou. Vocês hoje têm que aproveitar por quê? Vocês hoje têm uma empresa, né, que segue todas as normas do Inmetro, tá? É uma empresa que trabalha dentro das normas, vocês trabalham hoje com um produto premium, tá? E tem um serviço premium. Então vocês têm que aproveitar isso aí, né? A estrutura de vocês também, trazer o cliente, mostrar ao cliente como o pneu dele está sendo tratado. Tá? Então, por isso é importante essa integração de vocês do comercial com o pessoal da indústria, ela é importantíssima, tá? Vocês têm que estar sempre trabalhando ali em conjunto, sempre em contato. Gente, ó, aqui nós já temos o pneu pronto, né? Esse pneu já passou por inspeção final, tudo. Foi pintado e está pronto para ser entregue ao cliente, né? E aqui nós temos segmentos diferentes, né? Eu tenho aqui, por exemplo, vocês podem ver, ó, que esse é um desenho de tração, mas ele é um tração que a gente chama de operação on-off, tá? Uma tração severa, não é uma tração rodoviária, tá? Uma tração on-off. Isso aqui, por exemplo, uma operação de uso misto, né? O pessoal vai usar isso aqui aonde? Construção. Né, o pessoal vai usar bem um caminhão leiteiro, que ele pega a estrada de chão e pega uma pequena parte de asfalto. Esse desenho aqui vai atender ele muito bem, né? Esse aqui se trata de um T-Mix 101 2 Plus, tá? Esse desenho aqui é um desenho trativo, porém para uso on-off, tá? E é um desenho leve, 17 milímetros, que não fadiga a carcaça. Tá? Aqui nós já temos, se trata de o TZE 2 Lite, tá? Que é um desenho direcional. Quando a gente fala direcional, por quê? Vamos dar um exemplo, tá? Aqui, ó, vocês têm que ter um contato com a sua produção, porque esse desenho que vai rodar normalmente em caminhão, tá? Você pode ver que o ombro dele é um ombro mais reto. Então ele pode rodar tanto no truck, como pode rodar na tração, como pode rodar no quarto eixo. Tá? Então aqui, esse desenho pode rodar na tração e pode rodar também no eixo livre, que é o truck. Então é um desenho multi-eixo, tá? Então no caminhão ele vai rodar em qualquer eixo, somente o eixo dianteiro, que a gente não recomenda colocar pneu reformado, tá? Uma recomendação dos reformadores em geral, tá? Mas no quarto eixo do caminhão, na tração, no truck, ele é multiposição, ele pode rodar em qualquer posição, ok? Aqui, ó, eu já tenho um desenho de arraste, eixo livre e arraste. Esse desenho ele tem um ombro arredondado. E o composto dele, tá? O desenho dele, ó, a escultura do desenho, ele é todo desenvolvido para rodar no eixo livre, no arraste. Tá? Esse é um desenho que, por exemplo, ele não tem resistência ao rolamento, tá? Tudo nele é desenvolvido para o arraste. Então eu não devo colocar isso aqui na tração. Por que eu não devo colocar isso aqui na tração de um caminhão ou de um ônibus, por exemplo? Tá? Você vai interferir no resultado quilométrico dele. Ele não foi construído, tá? Tanto em escultura de desenho quanto em composto, para rodar na tração. Ele é construído para rodar no eixo livre. Por isso, sempre eu tenho que ver aqui, ó, o ombro dele, toda a escultura dele é construída por eixo livre, por arraste. Então esse desenho ele é exclusivo para eixo livre e arraste, tá? Não posso usar ele em outra posição. Vou usar ele na carreta, jamais no cavalo mecânico, ok? Outra coisa aqui, ó, mais um desenho direcional, né? Aqui eu tenho o TTL 100 Plus, tá? Um desenho eixo livre arraste. Aqui, ó, eu tenho o TZE 1, que é um desenho direcional, como vocês podem ver, tá? E é a mesma coisa, para rodar no caminhão 3/4, tá? Então ele vai rodar, hoje já tem o caminhão 3/4 com o truck também, então ele pode rodar tanto na tração quanto no truck. Tá? Então assim, por isso, o caso tem que haver esse contato, a produção precisa saber se esse desenho aqui vai rodar na tração ou no truck. Aí a gente volta lá no raio de raspagem, ó. Aqui eu tenho um raio de raspagem, que é o segmento tração. Aqui eu tenho um raio de raspagem, que é o segmento direcional, né? Ou também, como disse, pode rodar na tração. Aí o raio é o da tração. Aqui é o raio de raspagem do eixo livre e arraste. E aqui é a mesma coisa, o multi-eixo. Tá? Pode rodar no truck como pode rodar na tração. Então, aqui, ó, a gente tem exemplos de segmentação. Tá? E isso aqui, essa informação tem que chegar na linha de produção.
Tá? Isso precisa chegar na produção para que a produção possa trabalhar o pneu da melhor maneira possível. O cliente meu que está usando esse desenho na tração do caminhão, o TTL 100 Plus. Tá. O que vai acontecer se você colocar um TTL 100 Plus na tração? Tá? Você vai diminuir a vida útil desse produto, o resultado quilométrico dele, que ele foi construído por eixo livre e arraste, não foi construído para tração. Aí entra na questão da segmentação. Você está usando ele no segmento errado. Então você vai ter uma retirada dele precocemente. Se ele pode rodar 120 mil km numa carreta, 140 mil numa carreta, numa tração você vai diminuir a vida dele em até 50%. Tá? Então se o cara quer um caminhão, quer rodar na tração, TZE 2 Light. Tá? Esse é o desenho indicado. Aqui somente eixo livre e arraste. Ô Mumu, você disse que o desenho TZE 2 ele é para o eixo livre, mas para qual eixo livre, de qual veículo? Tá, vamos lá. Esse desenho ele é desenvolvido ali especialmente para caminhão, ônibus, tá? É um desenho rodoviário. Então quando a gente fala o eixo livre no ônibus, é o truck, é o quarto eixo, quando é um ônibus quarto eixo, quando é um caminhão quarto eixo. Tá? Por quê? Esse desenho é um desenho direcional. Ele tem uma particularidade que o ombro dele é levemente arredondado. Tá? Diferente de um desenho que é para o eixo livre arraste da carreta, que o ombro é totalmente arredondado. Tá? Então se eu colocar esse desenho numa carreta, eu posso ter um problema no momento do arraste, da manobra, eu posso começar a ter quebra no ombro. Tá? Porque o ombro dele é levemente arredondado. Tá? O que pode acontecer se ele usar isso aqui no eixo livre arraste? Você pode começar a ter arrancamento do ombro aqui. No momento da manobra, ele pode arrancar. Tá? Diferente desse ombro que é arredondado, foi feito para manobra, foi feito para escorregar, aqui ó, eu tenho um ombro somente levemente arredondado. Então por isso, esse desenho ele é um desenho indicado para ônibus rodoviário ou caminhão. Tá? Ele não é indicado para carreta. Ah, é uma proibição? Não, ele pode usar. Só que ele vai ter que redobrar o cuidado dele em manobras, porque no momento da manobra realmente ele pode ter uma quebra no ombro aqui. Ok? Por esse desenho, ele ser deitado, o pneu vai ter que rodar para o lado que está o desenho ou não? Vamos lá. Essa escultura de desenho aqui, ó, ele é um desenho de tração, ele é multidirecional, tá? Ele não tem sentido de rotação. Ele é construído de acordo a rodar para os dois lados. Então, ele não tem sentido de rotação, ele pode rodar em qualquer sentido. Ok? Normalmente, tá? Aqui você tem duas esculturas diferentes, tá? Você tem um desenho de tração, no qual o bloco de tração e os sulcos, ó, o bloco e os sulcos são transversais, tá? Para o exercício da tração. Aqui eu tenho escoamento de água, tá? Esse desenho, por exemplo, ele é um desenho que contém um sistema para expulsão de pedra, tá? Aqui eu já tenho um desenho direcional, tá vendo? Todos os sulcos são longitudinais, tá? Então, olha aqui, ó, eu tenho a raia de tração, tá? Estabilidade, a parte emborrachada é a raia e a parte livre é o suco, tá? Isso aqui é para quê? Porque como é um desenho rodoviário, ele aquece muito a banda de rodagem, então ele tem que ter boa dissipação de calor, tá? Então, às vezes quando você tem um desenho aqui que tem um suco muito fechado, o que vai acontecer? Ele não tem boa dissipação de calor. Esse desenho é um desenho que tem boa dissipação de calor, ó, o suco dele é aberto. Então a diferença de um pneu que a gente fala de eixo livre ou direcional, né? As raias são longitudinais e os sulcos também. Quando é um desenho de tração, eu vou ter o bloco de tração e os sulcos transversais. Tá? Porque aqui, esse desenho vai fazer a transmissão de torque, tá? De todo o conjunto de força para o solo. Então ele precisa ter tração. Esse desenho aqui, quando ele roda no eixo livre, por exemplo, ele não pode ter resistência ao rolamento, ele tem que rodar livremente. Então por isso a diferença nas esculturas de desenho. E tem também o desenho misto que vocês vão ver, né? Vocês vão ver aqui as raias e os sulcos longitudinais e um desenho trativo nos ombros, que é o desenho misto, que ele vai rodar tanto no rodoviário quanto ele tem um bom resultado na terra também aplicado em operação on-off, tá? Que é o caso do TM1. Tá? Então a recapagem hoje, gente, ela é um processo totalmente seguro. Tá? Ela também é fiscalizada, ela também tem o Inmetro, mesmo o Inmetro que tem o pneu novo, a recapagem também tem. Então hoje é um processo seguro e viável, tá? Que às vezes você tem uma recapagem que vai rodar a mesma quilometragem de um pneu novo, custando 1/4 do preço. Então para o cliente, a recapagem ela é altamente viável financeiramente
e hoje ela tem a mesma segurança de um pneu novo, tá? Porque ela também é certificada pelo Inmetro. Então a recapagem, gente, o processo de recapagem, ele é totalmente seguro, tá? A recapagem, ela tem total segurança. Então, gente, como a gente sempre sabe, hoje existe a questão ambiental, né? Porque a recapagem, além de tudo, ela é ambientalmente correta, tá? Ela contribui para o meio ambiente. Porque eu pego uma carcaça dessa aqui, eu consigo fazer a reforma dela até 3 reformas, né? Ou seja, seriam 4 carcaças, são 4 vidas, seriam 4 carcaças que seriam descartadas no meio ambiente. Então, com uma carcaça, eu consegui fazer 3 reformas. 4 vidas, a primeira vida dela, que é a vida de pneu novo, mais 3 reformas que eu fiz, ou 2 reformas que eu fiz. Isso para o meio ambiente também, a recapagem, ela também é uma reciclagem, que nós temos exemplos interessantes. Eu tenho 3 produtos destinados à tração. Tá? Aqui eu tenho um produto tração rodoviária, que é o TD Max, tá? No qual ela tem, ó, ela não tem travamento nos blocos de tração e ela tem o centro fechado. Tá? Isso aqui, o que acontece? Eu tenho mais borracha em contato com o solo, isso aqui me dá um melhor resultado quilométrico. E ele é um desenho multidirecional, ele não tem sentido de rotação, diferente do TD2 Lite aqui, ó. O TD2 Lite, tá vendo, ó? Eu tenho 6 blocos de tração tracionando, ó. Tá? E ele tem sentido de rotação, vocês vão ver que ele tem uma seta, ó, uma seta indicativa, tá? Então ele tem o sentido de rotação, ao contrário do TD Max. Então aqui eu tenho tração rodoviária e aqui eu tenho a tração on-off, tá? Isso aqui é feito para dissipação de calor, para velocidade, tá? Esse aqui ele não é feito para velocidade, ele não é rodoviário. É um desenho que é feito para velocidades menores, porém tem maior resistência a picotamento, ele tem melhor expulsão, escoamento de barro, expulsão de pedra. Então tá vendo? Dentro do segmento rodoviário eu tenho diferentes aplicações. Então eu tenho aqui a aplicação rodoviária com centro fechado, aplicação rodoviária, tá? Com centro aberto, com blocos de trações ao centro, porém com a seta indicativa, com sentido de rotação. E eu tenho aqui uma aplicação on-off, tá? Uma aplicação de uso misto. Eu posso usar isso aqui tanto na terra quanto no asfalto, mas eu não vou pôr isso aqui num caminhão rodoviário, tá? Ele não é feito pro rodoviário. Ok? Não é feito para altas velocidades. Então, mas aonde eu vou aplicar isso aqui? O caminhão de leiteiro, por exemplo, tá? O caminhão da concreteira que vocês atendem. Então, esse desenho lá vai ter uma performance excelente, um excelente resultado quilométrico, tá? Então, assim, por isso que a gente tem que entender que dentro do mesmo segmento eu posso ter aplicações diferentes, que é o caso do T-Mix 101 2 Plus aqui, ó. Tá vendo? É um desenho de tração, porém é uma tração on-off, tá? Uma tração de uso misto. Não é tração rodoviária. Então vamos lá, tração rodoviária com centro fechado, excelente resultado quilométrico, sem sentido de rotação. Tração rodoviária com centro aberto, com blocos de trações ao centro, porém com sentido de rotação, tá? Tração on-off, uso misto, tá? Velocidades mais baixas. Tá? Então, ou seja, o trechos curtos aqui. Tá? É intermunicipal aqui ou dentro da cidade, esse tipo de rota, né? Aqui já são rotas longas, tá? Então aqui já é o segmento rodoviário. Eu não devo colocar isso aqui na pedra, tá? Ele não foi feito para rodar na pedra, ele não tem composto e não tem escultura de desenho para rodar na pedra. Se eu pôr isso aqui rodar na pedra, na pedreira lá, na concreteira lá, o que vai acontecer? Ele pode arrancar os blocos de tração. Tá, aqui também você pode ter arrancamento de bloco, porque ele não é feito para aquele segmento. O segmento dele é rodoviário. Segmento de pedra, segmento on-off, segmento da concreteira, é aqui, ó. Pedreira, é esse desenho, ok? As diferenças desses desenhos é só a forma ou a massa, o composto da borracha é diferente? Cada desenho desse aqui tem um composto, tá? Para cada operação você tem um composto. O desenho de tração rodoviária ele é um composto, o desenho de tração mista ele é um composto, o desenho off-road ele é um composto, entendeu? O desenho totalmente off, o desenho eixo livre é um composto, o desenho direcional é um composto. O composto é de acordo com o segmento que o produto vai trabalhar, tá? Não é só a escultura do desenho não, há diferença de compostos também.
Por isso eu não devo aplicar, a segmentação é muito importante nessa hora. Por isso que eu não devo aplicar um produto tração rodoviário na pedra ou aplicar um produto que foi feito para rodar na pedra, na operação off, aplicar ela no rodoviário. Outra dúvida, eu tenho um cliente que usava esse desenho, mas de um outro fornecedor que não era Marangoni. Sim. Aí o cliente, o desenho que eu usava, eu não gosto desse desenho porque arranca bloco. Conforme muda o fornecedor, muda o composto? Sim, tá? Cada fabricante, cada fornecedor tem a sua receita. Cada um tem o seu segredo, né? E a Marangoni não é diferente. O produto de tração dela é um produto high performance. Tem uma performance elevada. Você vai ter nesse caso aqui, você vai ter uma performance melhor do que o seu concorrente, tá? Porque é o segredo da Marangoni, é o composto. Então o grande segredo hoje não é tanto a escultura do desenho. O segredo maior está no composto, tá? O grande segredo hoje é o composto. E a escultura do desenho você consegue copiar, composto não. Então, para os nossos clientes, a gente pode afirmar que a Recap trabalha com bandas premium, com compostos premium, que vão dar a eles o melhor resultado quilométrico. Isso é verdade? Isso é verdade. Recap hoje você representa, né, uma marca, você tem uma bandeira que é uma bandeira premium, cara, que trabalha com produto premium. Ela preza pela excelência dos seus produtos, tá? Então ela preza pela qualidade. Então os produtos que você trabalha hoje são produtos high performance, são produtos de alta performance. Isso justifica, talvez, por exemplo, o meu cliente lá conseguiu fazer um pneu numa outra empresa com esse mesmo desenho mais barato. Por que ele consegue fazer mais barato? Talvez o composto dele pode ser pior? Olha, eu vou resumir para você. Qualidade custa, tá? Não tem como o cara te oferecer um desenho com um composto nobre e falar que é barato, cara. A qualidade custa para todo mundo. Tá? Então é o seguinte, a qualidade, a performance, o resultado quilométrico tem um custo. Então não adianta você estar vendendo o quê? Qualidade, você está vendendo performance, você está vendendo excelência, tá? E isso tem um custo. Explica para mim como que a Marangoni desenvolve esses desenhos, esses compostos premium que trazem para o cliente da Recap a melhor performance, o melhor desempenho quilométrico. Como que isso é feito? Então, cara, tem alguns desenhos, tá? Que são os desenhos de mercado, que eles são baseados, tá? Num pneu novo, é baseado no desenho do pneu novo. E tem alguns desenhos que são desenvolvidos pela própria Marangoni, tá? Hoje a gente tem, né, o comandante Fabiano, que ele além de ser desenvolvedor, ele desenvolve os desenhos, ele faz todo o desenho e ele também faz o desenvolvimento de compostos, tá? Então a Marangoni hoje tem uma pessoa responsável por esse desenvolvimento, tá? Que é o comandante Fabiano. O comandante Fabiano, ele desenvolve não só a escultura do desenho, como também desenvolve compostos, né? Ele é um desenvolvedor, ele é um criador, né? A Marangoni hoje, lógico, tem toda uma equipe, né? Mas quem está à frente dessa equipe é o comandante Fabiano. Cara, então quer dizer que a Marangoni tem um cara, o Fabiano tem todo esse know-how, esse conhecimento de desenvolvimento de compostos e desenhos? Haroldo, o Fabiano hoje é um dos caras mais experientes do mercado de reforma nacional, tá? O cara é o professor Fabiano. O cara realmente tem muito conhecimento, é um monstro, cara. O cara é monstro. Realmente, é por isso que a Marangoni hoje tem compostos novos, tudo, né? Porque tem pessoas com a qualidade do Fabiano. Então, Luiz, você está me dizendo que a Recap tem uma excelente retaguarda, que a Marangoni, o Fabiano e toda a sua equipe dão esse suporte e essa excelência nos produtos e nos compostos que vão para os clientes da Recap, é isso? Sim. Cara, a Marangoni hoje, ela preza por qualidade, ela preza pela excelência, tá? É uma empresa que se destaca pela qualidade, pela excelência dos seus produtos. Esse é o grande destaque da Marangoni, a excelência dos seus produtos. A Recap agradece muito a parceria com a Marangoni. Com certeza. Quilômetros à frente, hein? Quilômetros à frente.